ok? Somente olhar o QI não significa que a criança tem deficiência intelectual, tá? Mas para que vocês saibam, tá? O que é o QI? É o coeficiente de inteligência, QI, tá? E aí é uma medida que pretende quantificar os conhecimentos das pessoas para classificar. E o QI está organizado da seguinte forma, o coeficiente de inteligência, tá? Pessoas que apresentam um QI entre 71 e 85 pontos é classificado como um QI limítrofe, tá ali dentro, né, daquele quase chegando, né, na deficiência intelectual leve. A deficiência intelectual leve, a pessoa tem que apresentar pontuação entre 51 e 70 pontos, tá bom? A deficiência intelectual moderada tem que apresentar entre 36 e 50 pontos. Deficiência intelectual grave, entre 20 e 35 pontos. E deficiência intelectual profunda, abaixo de 20 pontos, tá? Então, o QI, gente, o QI entre 70 é a média da população, né? Esse é o que a grande maioria da população apresenta. E aí, quando a gente está numa medida, né, abaixo de 70, a gente vai dizer que nós apresentamos já alguma deficiência, né, nesse aspecto cognitivo. Mas como eu falei, é preciso olhar o conjunto de todo o comportamento do indivíduo, não somente a cognição, tá bom? E qual é o teste que faz isso? É o teste VISC. Esse teste aqui que a gente utiliza para verificar o QI das crianças de 6 até adolescentes de 16 anos, tá? E aí, quando a gente fala de orientações do trabalho escolar, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Sempre partir de contextos reais, que compõem a vivência dos alunos, tá bom? Criando situações práticas e concretas, mas essa questão da vivência é muito importante. É muito importante vocês, professores, usarem situações do dia a dia daquele aluno, tá? Para ele entender melhor o que você está passando, tá? Naquele conteúdo, naquela aula. É muito importante você pegar elementos da vivência que compõem, né, o dia a dia daquele aluno, certo? Ensinar a generalizar os ensinamentos adquiridos para múltiplos ambientes, né? Claro, você está ensinando a criança a aprender a ler. Geralmente, quando a gente está ensinando a criança a ler, ela sai lendo tudo que é placa, né? Lê a placa, lê os outdoors, lê o que vem na embalagem do supermercado, na embalagem dos produtos, ela generaliza. Então, é muito importante você incentivar e ensinar os alunos a generalizar os ensinamentos, né? Uma outra questão muito importante, tá? Indivíduos com deficiência intelectual, eles não conseguem pensar em múltiplas funções. Então, é importante você dividir as tarefas em partes. E é muito importante que você vá aumentando o grau de dificuldade das tarefas. Porque se tu deixas a tarefa muito fácil, a criança ela não vai fazer um esforço cognitivo para entender aquela tarefa. Então, é importante você ir aumentando gradativamente o grau de complexidade das atividades, tá? É muito interessante, o Piaget já falava isso, que você precisa que você precisa criar uma dificuldade cognitiva para as crianças, começando do mais fácil, de uma atividade bem elementar, bem fácil, e ir aos pouquinhos aumentando o grau de dificuldades dessas tarefas, que é para as crianças irem criando elos, né, cognitivos até atingir a compreensão daquela atividade mais complexa. Isso é muito importante, tá?
motivar, elogiar as conquistas, aumentando a autoestima dos alunos, né? Aumentando a autoestima das crianças. Geralmente, indivíduos com deficiência intelectual, as pessoas não olham muito para o emocional dessas pessoas, mas elas tendem a ter maior número de sintomas depressivos, tá bom? Maior número de sintomas depressivos e tendem a ter uma baixa autoestima, né? Porque ela, apesar dela não ter essa compreensão global, ela vai ter uma percepção, né, que ela está de alguma maneira aquém ou está sendo comparada, né, com o grupo dela, com onde ela está. Então eles vão ter essa percepção. Tem alguém pedindo para entrar na aula, mas não veio aqui o convite. Quem é que está pedindo para entrar na aula? Pede para ela mandar de novo o... Agora sim, a Lindalva. Pronto. Entrou na aula, tá? Ok? Então, gente, esses recursos, como eu falei, esses mecanismos são mecanismos importantes para o incentivo do aluno para o aprendizado. Utilizar recursos lúdicos, músicas, pinturas, brinquedos, tecnologias assistivas diversas para facilitar esse aprendizado, acompanhar, né, o processo de aprendizagem continuamente, avaliando os pontos a melhorar. É muito importante esse acompanhamento. Quando você faz uma intervenção pedagógica, é importante você saber de onde que você está partindo. E aí você vai entrar com a intervenção e depois você vai retestar para saber se houve o aprendizado, não é isso? Você inicia, você sabe, você faz um mapeamento daquele aluno, você sabe qual é o nível dele, né? E aí você começa a intervenção. Você começa a apresentar os estímulos, você vai fazendo a intervenção e depois você retesta para saber se houve melhoras, né, nesse aprendizado, tá? Então é muito importante prestar atenção nessas orientações para o trabalho com os indivíduos que têm DI, que têm deficiência intelectual. E os recursos pedagógicos, gente, não precisam ser aqueles comprados, né? Aqueles já encontrados caros, que a maioria desses recursos são caros. E aí, nos interiores, é muito difícil você encontrar, você ter, né, um lugar que vendam esses recursos pedagógicos, mas você pode criar manualmente. E hoje, com a internet, você consegue saber e ter acesso a muitos recursos que você pode confeccionar em casa, de material reciclado, de tampinha, né, de papelão com papel e tal. Você consegue fazer esses recursos em casa. E pode até mesmo auxiliar os alunos a participarem da confecção desses materiais, certo? Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente vai falar de algumas que são bem conhecidas pela grande maioria das pessoas. Eu acho que de todo mundo, a deficiência intelectual sempre está associada a uma outra síndrome que é chamada síndrome de Down, né? Não sei se vocês têm alunos com síndrome de Down ou já tiveram, mas a deficiência intelectual geralmente ela está presente em indivíduos que têm a síndrome de Down. Vocês já tiveram alunos com síndrome de Down ou têm? Alguém? Eu não tenho, professora, mas eu já tive, professora. Eu nunca tive também não, mas só que eu já fui até colega de uma pessoa com síndrome de Down. Sim. Professora, Oi? Então essa parte aí, quando eu estava lendo a apostila, ela me chamou um pouco a atenção. É assim, eu tenho uma amiga que ela tem um filhinho assim. Uhum. E só então, depois de ler a apostila, foi que eu entendi um pouco sobre
essa deficiência, e também o Down, né? Que é porque eu sou ruim de gravar, tenho que ler umas 3 vezes para gravar nomes. Mas eu só sei que o Down foi uma homenagem, né? Que o outro lá fez, porque ele descobriu, né? Sim, o Langdon Down. Uhum. Isso. Então aí eu não sabia disso, né? Então eu entendi agora porque o Down, né? Síndrome de Down. Aí achei interessante, foi uma homenagem. Por que é síndrome, né? A palavra síndrome significa conjunto de sintomas. E, por exemplo, o indivíduo com síndrome de Down, ele apresenta um conjunto de sintomas. Primeiro sintoma é a aparência física, que você tá vendo, que é bem típico, bem característico, né? Indivíduos com síndrome de Down, eles têm o fenótipo, ou seja, a aparência física externa afetada, apresentam características bem peculiares. Então, quando você olha para o indivíduo com essa característica, você já sabe que ele tem síndrome de Down, né? E aí, antigamente, se chamavam essas pessoas de mongoloides. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma semelhança com pessoas nascidas na Mongólia, tá? E aí, quem descobriu essa síndrome acabou chamando inicialmente esses indivíduos de mongoloides. E depois isso se tornou um termo até pejorativo, né? Um termo feio e ruim de se dirigir a estas pessoas. E aí passou-se a se chamar síndrome de Down, em homenagem ao seu descobridor, que foi o Langdon Down. O que causa síndrome de Down, né? É a famosa trissomia do cromossomo, né? Do par 21, que em vez de ter 2, vai ter 3, né? Pares de 3 cromossomos. E aí é por isso que é chamado de trissomia do cromossomo 21, tá bom? Uma outra síndrome, onde a deficiência intelectual está muito presente, é a chamada síndrome do X frágil, né? Indivíduos que têm também uma síndrome genética, e indivíduos que têm síndrome do X frágil, eles vão ter essa característica aqui, ó. Geralmente orelhas mais protusas, né? Orelhas mais abrangentes, vamos dizer assim, orelhas grandes, né? Vão ter problemas oculares, vão ter a deficiência intelectual em todos aqueles conjuntos de comportamentos que eu falei para vocês lá no slide anterior. É a síndrome do X frágil. Ah, professora, como é que a gente descobre que o indivíduo tem síndrome do X frágil? Tem que fazer um exame genético, tá? O neuropediatra ou o pediatra ou o geneticista vai solicitar um exame chamado cariótipo, que é como se fosse tirar uma fotografia do teu DNA para saber se existe, né, uma deficiência no DNA aqui na alça do cromossomo, que é isso bem aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que um cromossomo normal, ele não tem essa pontinha aqui? Estão vendo? Olha, cromossomo normal e cromossomo de uma pessoa que tem síndrome do X frágil. Tem essa ponta, vocês estão vendo aqui? E essa ponta, essa deficiência, essa deformação aqui no cromossomo X, que é o cromossomo feminino, né, gente? Ele vai causar a síndrome do X frágil. E uma das características da síndrome do X frágil é a deficiência intelectual. Mas só dá para saber, né, fazendo o exame genético. Uma outra síndrome muito rara, gente, é chamada síndrome de Williams. Indivíduos com síndrome de Williams vão ter esta aparência, tá? Vão ter aparências bem semelhantes a estes dois indivíduos que eu coloquei aqui no slide. E, além de outros comportamentos e características fenotípicas, indivíduos com a síndrome de Williams também vão ter deficiência intelectual.
E vão ter todas aquelas características que eu falei para vocês da deficiência intelectual, tá? Uma outra síndrome onde a deficiência intelectual está presente é a chamada síndrome de Rett, tá? A síndrome de Rett é uma síndrome predominantemente que dá nas meninas, certo? E aí a síndrome de Rett vai ter comprometimento físico, como vocês estão vendo aqui, tá? Geralmente crianças com a síndrome de Rett não andam, não conseguem ter uma autonomia, vão sempre precisar de um cuidador, vão ter essas características físicas, né? Boca, cabeça mais chata, né? O crânio menor, nariz é afetado. Então, a deficiência intelectual também vai estar presente em crianças com a síndrome de Rett. A síndrome de Rett, a expectativa de vida é bem pouquinha, é bem curta, né? As meninas com a síndrome de Rett, elas não vivem muito, tem uma expectativa de vida curta, tá bom? Mas é uma síndrome muito rara também. Alguém queria perguntar alguma coisa? Professora? Oi? Mais ou menos quanto tempo assim os médicos dão, por exemplo, para elas sobreviverem? Depende muito, né? A expectativa de vida depende muito do tratamento que essa criança vai receber, depende muito dos recursos que essa família vai ter para investir no tratamento. Eu não sei te precisar agora qual é a idade, né, máxima que essas crianças, mas geralmente elas morrem na adolescência, tá? Até a adolescência foi, inclusive, um artigo que eu li, que elas não conseguem alcançar a vida adulta, tá bom? Então, elas terminam a segunda infância e chegam na adolescência, ok? A síndrome alcoólica fetal, gente. Já ouviram falar na síndrome alcoólica fetal? Não, professor. Mães de primeira viagem, não consumam álcool, viu? Não pode tomar álcool na gravidez, porque provoca uma síndrome que é chamada síndrome alcoólica fetal, tá bom? Onde essa criança vai ter um comprometimento na sua saúde, né? E dentre esse comprometimento, a deficiência intelectual, a deficiência física, fora outras deficiências que essa criança vai apresentar. A história dessa família aqui, ó, essa criança, ela foi abandonada pela mãe e eles adotaram ela, tá bom? Eles adotaram essa criança aqui e ela, pelo menos pelo que eu li, ela não teve uma expectativa de vida muito alta também. Ela morreu antes de completar a adolescência, tá? Então, a síndrome alcoólica fetal, gente, é terrível. É uma síndrome muito cruel, tá? E vai ter como característica pode ter a deficiência intelectual. Crianças com autismo pode ter deficiência intelectual, gente. Crianças com TEA pode ter deficiência intelectual, tá bom? Então, é importante a gente entender como essa deficiência intelectual ela está presente nos indivíduos. Eu acho que vai acabar nosso time, né? Faltam 7 minutos, certo? Eu vou criar aqui um outro Google Meet pra gente ficar mais um pouquinho, que eu ainda tenho uns 3 slides aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar de novo no grupo para vocês entrarem, tá bom?
porque vai acabar e eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Eu vou enviar um novo link e vocês vão entrar, tá certo? Vocês estão entendendo, gente? Sim, professora. Quando eu sair, aí a gente... Tá, vou colocar aqui. Tá bom? Certo? Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. A questão do aprendizado dos Down, né? Das crianças com Down. Nós tem uma menina aqui que era lá da escola, né? Aí ela foi simplesmente passando, processo de avaliação, que não ia ficando retida, eles faziam algumas atividades complementares para ela, e hoje ela está no ensino médio, né? Está lá no ensino médio, mas do primeiro ano ela não consegue mais fazer nada, né? E aí eu não entendo, assim, por que ela precisa estar naquele processo se ela já não está conseguindo acompanhar e a equipe lá não está fazendo assim, aquele trabalho que deveria fazer. Até porque ele não tem uma sala de areia, não tem uma sala de atendimento, né? Aqui nós temos uma única escola só do ensino médio, né? Aí eu me pergunto assim, como é essa questão dessa avaliação, professor? Eu tenho muita dúvida com isso. Sim. Porque eles têm um aprendizado muito lento, né, professor? Sim, tem um aprendizado lento. E aí, dependendo, como eu falei, dependendo do grau da deficiência intelectual, ela pode avançar nos estudos, tá? Por exemplo, nós temos indivíduos com síndrome de Down que fazem faculdade, que conseguem se formar, que conseguem chegar, né, a ter um emprego, dependendo do grau da deficiência, tá? E aí a escola, ela tem que avaliar, tem que ter um critério de avaliação para tentar entender como é que essa criança funciona, como é que esse indivíduo funciona, que essa pessoa funciona, entendeu? A lei diz que nós não podemos reprovar alunos com deficiência, diz isso, mas nós precisamos ter o quê, gente? Prudência. Muitas vezes essa pessoa que está ali, que você está vendo que não está conseguindo avançar, ela pode funcionar muito mais com uma atividade prática, uma formação mais prática, como eu falei, né, mais técnica, do que ficar ali tentando colocá-la em ordem dentro de um universo que ela não está mais dando conta de funcionar, de transitar. Então, a escola ela tem que ter um nível de entendimento do funcionamento daquela criança. Você está entendendo? Só que é preciso ter muito critério para avaliar esse tipo de situação. Muito critério. Mas se ela chegou no ápice, se ela chegou ali no nível em que ela não está conseguindo avançar, então é preciso repensar o que pode ser feito com aquela pessoa. Qual é o caminho que pode ser feito com aquela pessoa, entendeu? O que não pode é deixá-la 10 anos ali na mesma série. E ir avançando ela, fingindo que ela está acompanhando a turma. Isso para mim não é inclusão. Isso para mim não é inclusão. Mas inseri-la na sociedade para que ela tenha, assim, uma vida útil e funcional dentro da sociedade, né? E para isso o ensino técnico, para muitos indivíduos que têm deficiência intelectual, é uma grande solução, entendeu? Pelo menos é assim que eu penso. Pelo menos é assim que eu penso. Essa é a questão já com essas pessoas, porque nos dá, por exemplo, tem 30 e poucos anos, né, professora? Vamos supor, ela tem 30 e poucos anos. Aí ela tá lá no primeiro ano, olha só, né? Por que não entrar com o ensino técnico? A gente já vê algumas coisas dela que ela consegue fazer para se desenvolver na sociedade. Não precisar estar ali, que para mim ela está quase segregada dentro de uma sala de aula, dizendo que ela está inclusa. Mas de que forma ela está inclusa? Só porque ela está dentro da sala de aula? Exatamente. Então, para mim, essas situações como essa, têm que ser repensadas. Tem que ser repensadas.
Gente, eu vou encerrar essa chamada para abrir logo a outra, tá? Vou encerrar aqui e vou abrir lá, gente. Saiam aí dessa.